Gostaríamos de convidar o Les. Jesus, you are our Lord, you are our Savior, Senhor, Tu és o nosso... Jesus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. and we thank you for this. E nós Te agradecemos por isso. We thank you for Les bringing your word now to us. Te agradecemos pelo Les trazer a Tua palavra para nós. And I pray that you prepare our hearts Que o Senhor possa preparar os nossos corações so we can receive. para que possamos receber. And Father, just let every word spoken be to glorify you from E Les. todas as palavras que forem ditas sejam para Te glorificar. Holy Spirit, move in this place Que o Espírito Santo se possa mover neste lugar and change our minds e transformar as nossas mentes to be more like you, Jesus. para que possamos ser mais como Tu, Jesus. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Well, let me start with an apology. Deixa-me começar com um pedido de desculpas. This is to all people who weren't here last week, Então, todas as pessoas que não estiveram cá na semana passada, because I feel I must do a follow-up on what happened. então eu sinto que tenho que dar continuidade àquilo que aconteceu. We had a wonderful conference last week, didn't we? Tivemos uma conferência maravilhosa na semana passada, não foi? Yes, yes. Yes. We need the audience participation like last week. Nós precisamos da participação da audiência. So thank you, Father. You have blessed us superabundantly more than all we dared or asked. Então, obrigado, Pai, porque nos abençoas superabundantemente mais do que aquilo que alguma vez pedimos. According to His power, De acordo com o seu poder, at work em trabalhar within us. em nós. Wow. Can we have another conference next year? Podemos ter uma nova conferência no próximo ano. That would be good. Isso seria muito bom. Can't promise anything, I'm afraid. Infelizmente não posso prometer nada. But if you cannot wait, Mas se não pode esperar, se não consegue esperar, Guy will be in Penafiel on the 7th and the 8th of June for their conference. então o Guy Miller vai estar na Igreja de Penafiel no dia 7 e 8 de junho na conferência juntos. The point is not having a great conference every year, that would be good, O ponto não é ter uma conferência maravilhosa todos os anos, algo que seria bom, but what happens during a whole church conference mas aquilo que acontece durante a conferência da Igreja, continues to transform the church throughout the year. que continua a transformar a Igreja durante o ano. If it doesn't, Se isso não acontecer, it didn't work. então não funcionou. It's not just that 5 individuals and 3 couples were really blessed, Não são só 5 pessoas e 3 casais que são realmente abençoados, but the whole church is stimulated to grow towards the spirit-filled church that Mas- Guy talked about. mas toda a Igreja é estimulada a crescer numa Igreja cheia do Espírito, conforme o Guy falou. When Mary and I lived in the UK all those years ago, Quando eu e a Mary vivíamos na Inglaterra, no Reino Unido, há uns anos atrás, we used to go to a nice Baptist church. nós costumávamos ir a uma igreja batista Every summer we go off to a conference. e todos os verões havia uma conferência. We come back all excited and full of enthusiasm, Então nós voltávamos dessa conferência entusiasmados, but gradually it dripped away. mas gradualmente isso ia desaparecendo. But here we have the opportunity as a whole church to go forward together. Mas aqui temos uma oportunidade enquanto igreja de crescermos todos juntos. So what about all nations? Então então sobre todas as nações. I was talking with Guy afterwards and he said he was delighted with all nations. Eu estava a falar com o Guy depois e o Guy estava a dizer que estava maravilhado com a nossa igreja. I asked him how the prophetic worked. E eu perguntei-lhe como é que foi agir no profético. His response was, often it doesn't. E a sua resposta diz: normalmente não acontece. No, often. Normalmente acontece. Often. Frequently. Às vezes. Thank you. He's getting better in Portuguese, huh? I know my Portuguese. I don't need your support anymore.
I'll do the Portuguese. Yeah, you do the the English. English. Yeah. Sorry. What he would say is, I cannot do this, or the Holy Spirit will not flow unless the people are wanting it, are open and welcoming to the Spirit. Eu não posso fazer isso a não ser que as pessoas, para o Espírito Santo a fluir, a não ser que as pessoas estejam disponíveis e queiram realmente que isso aconteça. He says, often he'll look out and there'll be people, arms folded amongst the congregation. Sorry? Often he'll look out. Normalmente ele olharia. Again, not normally. Frequentemente ele olharia And he will see people with arms folded in the e ele con- via as pessoas com os braços cruzados. and he knows they're in defense mode, they're not going to receive. E ele percebia que as pessoas estavam no modo defensivo, que as pessoas não iriam receber. Even Jesus could not do many miracles in his own community. Mesmo Jesus não conseguia fazer muitos milagres na sua própria comunidade. It says because of their lack of faith, O Jesus disse que era por causa da falta de fé deles, but it's really to do with their lack of expectation. mas na verdade tem mais a ver com a falta de expectativa deles. He's just the bloke down the road. Sorry? Is it- He's just the bloke down the road. Ele é só um rapaz ao fundo da rua. Okay, there was a word for the church, wasn't there? Havia uma palavra para a igreja, não havia? It was about a mine shaft dug deep into the ground Então era sobre um mineiro que cravava no chão and a long tunnel. e num velho túnel, um túnel antigo, um túnel comprido. The next bit surprised me. We think it's worthless and we found nothing. A próxima coisa que surpreende-me, nós pensamos que é em vão, But then the expert comes along and sees the seams. mas de repente o expert vem e vê todos os temas. I think that worthless bit is probably our lack of confidence as a Então church. aquilo que nós esperamos é a nossa falta de confiança. Okay, so gold, Então, como o Guy falou, havia a linha de ouro. the leaders that are waiting to be mined, waiting to step forward, Os líderes que estão à espera de ser minerados, à espera de dar um passo em frente. the silver, Então havia também aquela linha de prata. the many retired silver or grey, Então são aqueles que já estão reformados dos cabelos grisalhos, encouraged to step out in faith again, que são encorajados a dar um passo de fé novamente. and the copper, E o cobre. the people of the Algarve waiting to receive an opportunity for an encounter with Jesus. Então são as pessoas do Algarve que estão à espera de uma oportunidade para receber e ter um encontro com Jesus. Waiting for us to step over the little white fence and reach out. Então à espera que nós saltemos aquela vedação e que possamos alcançá-los. So Peter gave us an excellent list of practical guidelines Então o Pedro deu-nos uma excelente lista de diretrizes on how to move the church forward in the prophetic. em como a igreja poderá avançar no profético. But one thing he didn't have time to cover, which I think Mas uma das coisas que ele não teve tempo para falar, is this: all these prophetic statements Guy made então todas estas diretivas proféticas que foram faladas are like invitations from God. são como se fossem convites da parte de Deus. Fabio, God's hand is upon you to be a leader. Fábio, a mão de Deus está sobre ti para seres um líder. He is inviting you to be a leader. Ele convida-te para seres um líder. It's not a foregone conclusion that you will be a leader. Não é uma conclusão de que tu serás um líder. You have to take the necessary steps. Tu tens que te dar os passos necessários para que isso aconteça. Bruce, or Barnabas, Who? Sorry? Bruce, Bruce. I said Ruth. Bruce. and Natasha, of Bruce e course, Natasha encourage us. encorajam-nos. It's what they do. É aquilo que eles fazem. But now you've been upgraded to a ministry Mas agora vocês foram elevados a um ministério, inside the church and out. dentro e fora da igreja. It's a ministry for when you get discouraged. É um ministério para quando vocês se estiverem desencorajados. Peter mentioned the initial steps: pray about it, seek advice, study the scriptures, etc. Então o Pedro mencionou nos primeiros passos que era
Orar sobre isso, buscar advice, avisos e dos líderes, buscar orientação, conselhos dos líderes. I don't know what he's on about. Easy word. But at a certain point, you have to accept or reject the word. Mas a um certo ponto tens que aceitar ou rejeitar a palavra. It's not something that will happen on its own. Não é algo que vai acontecer por si só. It may not be immediate. Sorry? It may not be immediate, Poderá não ser imediatamente, but it will happen. mas irá acontecer. It's an invitation from God, and we have that choice to accept or ignore. É um convite de Deus e nós temos a opção de aceitá-lo ou não. We have to position ourselves to receive. Nós temos que nos posicionar para receber. We have to continue to be humbly led by the Holy Spirit. Nós temos que continuar a ser humildes e guiados pelo Espírito Santo. If you're not humble, Se não és humilde, forget it. esquece. Let's not try and achieve things in our own strength or our own, Vamos não tentar alcançar as coisas pelas nossas próprias forças. but put ourselves under the leadership for guidance and support. Então vamos nos colocar debaixo de uma liderança por direção e apoio. It's not that God called me Les Cave. Não é porque Deus me chamou a mim, Les Cave, I'm special, I'm going to save the world. porque eu sou especial e vou salvar o mundo. I'm going to do my own thing. Vou fazer as minhas próprias coisas. Les Cave Ministries, what do you think? O ministério de Les Cave, o que é que vocês acham? It is God has called me to serve him and his church. Deus chamou-nos para servi-lo a ele e à sua igreja. Not quite so exciting. Não me parece tão entusiasmante. Sometimes hard work. Muitas vezes o trabalho é árduo. The prophecies we heard at the weekend don't just happen irrespective of what we do. As profecias que nós muitas vezes ouvimos não falam somente daquilo que nós fazemos. We have to pursue them Nós temos que buscá-las and a fully committed life in Christ. e ter uma vida totalmente dedicada a Cristo. Obedient to the handbook? Obedientes. Obedient to what, sorry? The handbook. Obedientes à palavra sagrada. If you remember, he described the prophetic as a jigsaw. You collect the pieces and make the puzzle. Se vocês se lembram, ele comparou o profético com um puzzle. Nós recolhemos as peças e vamos montando. It's the same for all of us over 60, isn't it? The silver streak. É todos para nós que estão acima dos 60 que têm os grisalhos. We have to choose whether to accept the word about the silver seam the guy bought, Nós temos que aceitar o cenário de prata conforme o Guy partilhou, or deny it. ou então negá-lo. Just think, well, it was too general, wasn't it? There's so many grey people here. Grey-haired, rather. Existem tantos grisalhos aqui na nossa igreja. It's too general. Sorry? Mr. What? General. Ou seja, é geral. Don't treat prophecies with contempt. Não tratem as profecias de forma leviana. If we as a group of over 60s Se nós, grupo, enquanto grupo de acima dos 60, and believe it's of God, e crentes em Deus, then make ourselves available to serve as directed. então coloquem-se disponíveis para servir conforme direto. We need to have a correct heart before God, Nós temos de ter um coração correto diante de Deus. a right being before we attempt to do. Um ser bom, um bem-estar antes de o fazer. All the time hearing God, the Holy Spirit, as He leads and encourages us. Então, a todo momento a ouvir a Deus e o Espírito Santo à medida que vamos sendo encorajados. And for all of us, about stepping over the fence, E para todos nós, sobre saltar a tal vedação, leaving our comfort zones, deixar as nossas zonas de conforto and reaching out. e alcançar o próximo. Now, Caleb was given as a homework, wasn't it? O Caleb foi-nos dado como exemplo. Go home and read it, Guy said, so I did. Caleb, so what? O Caleb fez o seu trabalho de casa. Go home and read it, Guy said. Vão para casa e leiam sobre Caleb. Anyone else read about Caleb in the last week? Alguém leu sobre Caleb na semana passada? Special emphasis on the grey-haired ones. Especialmente aqueles de cabelos grisalhos. Caleb was a wonderful example of a spiritual
a spiritual man who still had his physical strength at 85. O Caleb era um excelente exemplo de um homem que aos 85 anos tinha ainda a sua destreza espiritual e física. But he's also a great example of a leader and a man of faith at 40. Mas ele também era um excelente exemplo de líder e de homem de fé aos 40. So it covers everyone. Então, o Caleb é um exemplo que cobre todas as idades. It's interesting, people love to play on what a word or name really means. É interessante que as pessoas tentam perceber o significado do nome. Caleb means dog. Huh? Really? Yeah. Caleb significa cão. You're supposed to believe me, not just... I was just surprised. Yeah. Think of... Many of you know Finley. Muitos de vocês podem sentir-se até ofendidos, His picture is faithfulness. porque a imagem de Caleb é uma imagem de fidelidade. Yeah, and that's really what Caleb means. E é isso que é realmente sobre isso que é Caleb. So Caleb wasn't even Jewish. Caleb nem sequer era judeu. He was a Kenizzite. Ele Probably. era um cananeu? Kenizzite. Cananeu. Doesn't matter. A lowly, uneducated, rather wild Gentile tribe. Então ele era um gentio sem qualquer tipo de formação. So they were a rough lot, as we would say. They were sorry. A rough lot. Rough. Scruffy, ugly. Era o quê? Rough. Era um homem difícil, era um homem duro, bruto. Mais ou menos. But they had attacked, the tribe had attached themselves to the Gentiles way back in Genesis. Mas em To the Gênesis... Jews. I'm sorry, I'm lost. Sorry. So am I. Sorry. Right. They had attached themselves to the Jews way back in Okay. Genesis. Eles juntaram-se aos judeus, aquele povo juntou-se aos judeus ainda lá atrás no livro de Gênesis. So Caleb was a man of faith and trust and obedience to God. Então Caleb era um homem de fé, de obediência e confiava em Deus. So let's read in Numbers 13, Vamos ler em Números 13, verses 1, 2, and 6. versos 1, 2 e 6. And the Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe to their fathers, you shall send a man, every one a leader among them. And verse 6, from the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. So, 12 men, Então, 12 homens. a leader from each tribe, sent to spy out the land. Então, um líder de cada uma das tribos foi enviado para espiar a terra. All 12 agree it's a wonderful place, Todos os 12 concordaram que era uma terra maravilhosa. flowing with milk and honey and lots of fruit. Uma terra que emanava leite e mel e bastante fruto. Just Caleb and Joshua, they wanted to enter and take possession. Então, somente Caleb e Josué queriam entrar e tomar posse daquela terra. But the other 10 are afraid of what they saw there. Mas os outros 10 estavam amedrontados com aquilo que eles haviam visto naquela terra. They saw giants, Então eles viram os gigantes, fortified cities, as cidades fortificadas, and a very curious expression, a land that devours its people. e uma curiosidade muito importante, uma expressão, uma terra que devora as suas pessoas. So verse 32, 33. Então nos versículos 32 e 33, And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw, it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants. And we were like grasshoppers in our own sight. So we were in their sight. e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes de descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles.
So look at how they see themselves. Então vejam como é que eles se veem a eles próprios. Weak and small like grasshoppers. Então eles veem-se como se fôssemos, parecíamos gafanhotos. They forgot God's word. Então eles esqueceram a palavra de Deus. Canaan, the land I am giving to Israel. Canaã, a terra que eu darei a Israel. Their view of themselves was not as the people of God, but grasshoppers. Então eles não se viam a eles como povo de Deus, mas sim como gafanhotos. I wonder what is our view of ourselves as disciples of Christ. Eu questiono-me como será que nós nos vemos a nós enquanto discípulos, Children of God adopted into his family, filhos de Deus, adotados para a sua família, already passed from death to eternal life, já passados da morte para a vida eterna, loved by a heavenly Father, amados pelo Pai Celestial. not orphans, but loved by Father God. Não somos órfãos, mas somos adotados pelo Deus Pai. What I noticed about this, Aquilo que eu reparo, by God sending the spies to see the giants, para Deus enviar os espiões para ver os gigantes, God gave them a choice. Deus deu-lhes uma escolha. Trust me, Confiar em mim or trust in yourself and look at the circumstances. ou confiar em vocês próprios e olhar às circunstâncias. Caleb, our hero, O Caleb aqui é um herói, o nosso herói. he already had tried to calm this national outpouring of self-pity and hopelessness. Então o Caleb tentou acalmar este reclamar e falta de fitness, falta de I don't have the word. Nor do I. Verse 30, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Então Caleb, no versículo 30, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb is a picture of a leader, isn't it, for us? Caleb é a imagem de um líder para nós. A leader who had faith in God. Líder que tem fé em Deus. He was not discouraged by circumstances. Caleb não foi desencorajado pelas circunstâncias. He stood up against the negative attitude of the others. Ele se levantou-se e opôs à atitude dos outros. He focused on God's promises, not the people around him. Ele focou-se nas promessas de Deus e não nos problemas das pessoas. These are the attributes of a spirit-filled leader for today as well. Estes são os atributos de um líder cheio do Espírito para os dias de hoje. After describing how wonderful the land is, Depois de escreverem quão maravilhosa a terra era, Caleb goes on. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows in milk and honey. se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde emana leite e mel e a dará a nós. I love that phrase, if the Lord delights in us. Eu gosto desta frase, se o Senhor se agradar de nós. He had a right view of the relationship between God and the people. Ele tem a visão correta de um relacionamento de Deus, entre Deus e o seu povo. Unlike the others who ran around crying, why did you bring us here? Ao contrário dos outros que fugiram e a reclamar com medo. Why don't you let us die in the desert? Então aqueles gigantes no deserto nos matam no deserto. And God was rather angry at them. Sorry? Who? God was rather angry. Ok, e Deus, que obviamente ficava zangado com este tipo de atitude. Remember, our view of God must be based on Jesus, Lembrem-se que a nossa visão de Deus tem que ter a sua base em Jesus. on the life and works of Jesus. Sobre a vida e as obras de Jesus. As we think of what God is doing and wanting to do in our life, À medida que vamos pensando naquilo que Deus fez e quer fazer nas nossas vidas, look in the mirror olha para o espelho, and say, God delights in me. olha para o espelho e diz, Deus se alegra em mim. I am a son or daughter of God. Eu sou um filho ou uma filha de Deus. Yeah, poor Caleb, Coitado do pobre Caleb, he had to wander in the wilderness for 40 more years. ele teve que deambular pelo deserto por mais 40 anos. Worse than that, he was amongst the unbelieving, moaning majority. E ele estava a meio daqueles que só reclamavam.
as he waited for God's judgment to be fulfilled. até que a promessa de Deus fosse cumprida. That was all men over 20 would not enter the promised land. E essa promessa foi que todos os homens acima de 20 anos não entrariam na terra prometida. So there he is watching all his contemporaries moaning and dying off, Então- one by one. Caleb foi vivendo e vendo, todos estes reclamavam a morrer e a perecer um por um. Then we get to Caleb's reward. Então chegamos à recompensa de Caleb. This is Caleb speaking. Este é Caleb a falar. And now, behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now here I am on this day, 85 years old, and yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Now, therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. So at 85, Então, 85 anos, Caleb was still strong in faith as ever, Caleb continuava forte e com fé como sempre. strong in spirit Forte no espírito and strong in the arm. e forte nos braços. Amen? Amém? God himself actually praises Caleb's spirit. O próprio Deus louva o espírito de Caleb. My servant Caleb, because he had a different spirit to him and has followed me fully. I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Where do you have this? 1424. I don't have that. You don't have that? No. They don't have it either, Okay. though. It's not even there. Which one? Huh? Try your best. Okay. O meu servo Caleb, porque ele tem um espírito diferente. Eles têm um espírito diferente e ele seguiu-me. Eu vou levá-lo à terra de onde ele veio e os seus descendentes irão herdá-la. Sounds good. Sounds good? Okay, thank you. He had a different spirit. Então Caleb tinha um espírito diferente. He did not conform to the world and those around him. Ele não se conformava com o mundo e com as coisas à sua volta. He chose to completely commit to God. Ele escolheu-se a comprometer-se totalmente a Deus. That's our aim, isn't it? É esse o nosso objetivo, não é? Perhaps there are some here, young or old, who are not like Caleb. Talvez haja aqui uns mais novos ou mais velhos que não são tal qual como Caleb. You have perhaps got distracted or worn down by living in the negative, unbelieving atmosphere. Talvez tens algum tipo de distração ou tens vivido de uma forma negativa e descrente. Perhaps you've lost focus on Jesus. Talvez perdeste o teu foco em Jesus. The relationship with him is a bit blurry. A relação com Jesus está um bocadinho assim ofuscada. You're not part of the orchestra that Guy mentioned last week. Já não fazes parte daquela orquestra que o Guy mencionou na semana passada. Perhaps you just come on a Sunday to enjoy the music. Talvez só vens à igreja ao domingo para apreciar a música. Now I have one word. Então eu tenho uma palavra para ti. He hasn't got it. It's momentum. A palavra é momentum. Who's ever pushed a car to get it started? Quem é que alguma vez já teve que empurrar o carro para o pôr a trabalhar? Oh, look at that. I think a good half. Acho que com uma boa metade.
It's really difficult to get it started, isn't É it? muito difícil para pô-lo a andar, para começar. Once it's moving, that's fine. You can even go as fast as you can manage. Mas à medida que ele começas a mexer, consegues empurrá-lo o quão rápido for possível. These are in bits. You'll put the bits together at the end. Estão em peças, mas vais juntar as peças no final para perceber. The Sunday before the conference, No domingo antes da conferência, Deborah was here leading the worship. a Débora estava aqui a liderar o louvor. She was doing everything exactly right, trying to lead us. Ela estava a fazer tudo exatamente bem, tentando nos liderar. But the truth was, there was no real response. Mas a verdade era que não havia uma resposta real. We need to encourage Deborah, Nós temos que encorajar a Débora, not with verbal compliments, mas não verbalmente, não de forma verbal, but by responding to her leading on Worship Sunday and every Sunday she leads. mas respondendo à sua liderança em todos os domingos que ela liderar. With the conference coming, we all had different levels of expectation, Mas com a vinda da conferência tivemos vários níveis de expectativa, but perhaps now you're thinking, oh, now we're back to the ordinary, mas talvez pense assim, nós agora estamos de volta ao normal, ao nosso normal, back to the baldy man again. de volta ao Holy Man, Baldy man. de volta ao Baldy man. volta às carecas. Our going forward to be a spirit-filled church O nosso objetivo é sermos uma igreja cheia do Espírito. depends on several things. Depende de várias coisas. Top of the list, expectation. No topo da lista, expectativa. Also desire to do it, Também o desejo para fazê-lo, a spiritual level of hope, espírito de esperança of course, backup prayer, e, claro, oração de retaguarda, na retaguarda, and the C word. e a palavra C. C word. C word. And a Anybody guess what the C word is? Alguém sabe qual é a palavra C? Commitment. It's commitment. Well done, sir. Muito bem, compromisso. But it's like the prophetic. É como no profético. It's conditional on that we all do our part. É condicionado a todos nós fazermos a nossa parte. That we each play our particular instrument in the orchestra. Todos nós tomamos o nosso instrumento na orquestra. I think last weekend was a call by God for all of us to take up our instruments. Eu penso que na semana passada foi chamado de Deus para cada de nós pegar o seu instrumento And make music for God. e fazer música para Deus. I'm the same as many of you, of course. Eu sou o mesmo que muitos de vocês. When I'm up here, I can pray. Eu quando estou aqui eu posso orar. Kind of have to. Eu quase que tenho que fazê-lo. But when I'm back there, I often shrink down. Mas quando eu estou lá atrás, normalmente eu encolho-me. And right back there, it's very hard to keep connected. E quando bem lá atrás é mais difícil de manter conectado. So if we all come to the front next Sunday, Então se todos nós viermos à frente no próximo there's domingo, 2 empty rows here, come on, há duas filas completamente vazias aqui and come with an expectation, e venham com uma expectativa. and Deborah will put her best prayer hat on. E a Débora irá pôr o seu melhor fato de oração. And if we're expecting it, it'll happen. E se nós tivermos expectativa, isso vai acontecer. We need to do this while we still have the momentum. Nós temos que fazer isso enquanto ainda temos o momentum. If you're a part of All Nations, Então, se fazes parte da igreja All Nations, we need to listen and look to the conductor, nós temos que ouvir o condutor, the Holy Spirit. o Espírito Santo. We need, if you may need to grow or renew your intimate personal relationship with Father. Se nós queremos crescer, nós temos que ter esse relacionamento íntimo com o Pai. It's not just about the Sunday concert together, Não é só sobre cantarmos juntos, but the things of the Spirit are for everyday life. mas as coisas do Espírito é para o nosso dia a dia. Let's step out together in the things of the Spirit as a community. Vamos dar este passo juntos para os dons do Espírito. It can be the start of a new season. Isto pode ser o início de uma nova fase. Amen? Amém? You all look awake.
Todos vocês parecem acordados. I hope you take to heart what I've said. Eu espero que vocês tenham tomado e percebido aquilo que eu disse. Otherwise, I'm wasting my time, Se caso contrário, eu estou a perder o meu tempo. and Guy's wasted his time. E o Guy perdeu o tempo dele. So let's pray. Vamos orar. Father God, we thank you for the opportunity you've given us. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. We thank you for your Holy Spirit that wants to move amongst us. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que se quer mover em nós. Lord, give us that sensitivity to his words. Dá-nos, Senhor, a sensibilidade para as tuas palavras. Help us, Lord. We need help. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Guide us, Lord. We need guidance. Guia-nos, Senhor, nós precisamos de direção. Holy Spirit, fill us now with an expectation Espírito Santo enche-nos agora com expectativa that you want to fill us, de que o Senhor nos quer encher, that you want to lead us. que o Senhor nos quer liderar. And then give us Caleb's courage to step out. Então dá-nos também a coragem de Caleb para darmos este passo em frente. Caleb's understanding that you are a good God, as was prayed before. O entendimento de Caleb que o Senhor é um bom Deus, aquilo que oramos antes. And Lord, we thank you that you sent